Agora, 8h08, a Associação Comercial de Minas Gerais tem participado de importantes discussões sobre mudanças na economia de BH, especial na reativação do comércio no centro da capital. Ao mesmo tempo, se engajado em outras sobre mudança de jornada de trabalho, cenário macroeconômico. E a gente está recebendo aqui, com muita honra, o presidente da Associação Comercial de Minas Gerais, presidente Cledor Ruvino Bellini. Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui à nossa 98 News. A associação recentemente também teve representada aqui com o Marcos Brafo, mas bom tê-lo aqui entre nós pela primeira vez. Presidente, como vai? Tudo bem, muito obrigado por estar aqui nesse bate-papo. Então, queria começar olhando com o senhor sobre, assim, a sua atuação profissional é marcada pelo setor privado, pela presença na Anfávia, numa associação importante de veículos, mas de outras empresas. E a gente está num momento em que as discussões macroeconômicas estão resvalando no dia a dia do que acontece no município. Quando a gente olha para a taxa de juros, quando a gente olha para a prestação de crédito e muito mais. Eu queria um olhar do senhor via Associação Comercial de Minas para o momento da capital, primeiramente. Estamos vivendo um bom momento de geração de empregos, do setor de serviços, onde é que estão alocadas as dificuldades que a Seminas está atuando no dia a dia com as pessoas? Sem dúvida. Aparentemente, nós estamos bem. Mas quando nós falamos que falta mão de obra, é porque nós temos uma transferência de renda muito grande. Quando se fala que nós temos só 6 milhões de desempregados, na minha conta tem 26 milhões de desempregados, porque todos que recebem transferência de renda através do Bolsa Família poderiam estar empregados. Então, esse é o primeiro ponto. Aqui na capital, nós temos o efeito da falta de mão de obra, e isso tem prejudicado bastante as atividades. De um lado é bom, mas do outro é ruim, porque tem muita gente para ser inserida no mercado de trabalho. E o grande ponto que eu debato é a educação. Se você der educação, você não precisa fazer transferência de renda e todo mundo teria emprego. Esse é o ponto básico. Mas, com tudo isso ainda, esse país é maravilhoso. Esse país é muito rico. Com tudo isso, nós vivemos bem. A economia mineira também está num momento de crescimento, assim como a do país, do ponto de vista da empregabilidade. O senhor vê desafios muito semelhantes ao que tem o Estado de Minas Gerais, na formação profissional, na qualificação, bem como temos em Belo Horizonte? Vejo. Acho que é válido não só para o município, mas para todo o Estado. Alguns municípios vão melhores, outros menos, mas é fundamental para uma transformação para o nosso país, para o nosso Estado, atingir níveis ideais de qualidade de vida. É importantíssimo termos um programa de, nem que seja como a Coreia fez, para 30 anos, mas daqui a 30 anos termos realmente um padrão de qualidade de pessoas que possam ser introduzidas no mercado de trabalho, atendendo às novas tecnologias que estão vindo dia a dia. E onde que está a concentração da atuação da Associação Comercial de Minas diante desse cenário que a gente trouxe aqui? A gente tem falado muito aqui na 98 News da importância desse setor, não só aqui para Belo Horizonte, mas para Minas Gerais, e os dados corroboram isso, o avanço desse setor comercial aqui em Minas Gerais. Como que tem sido a atuação da associação nesses últimos tempos? Nós temos vários projetos, nós temos 22 comissões atuando, seja na saúde, na educação e tudo, mas eu entendo que o projeto revolucionário que nós estamos fazendo é o chamado Reforma do Estado Brasileiro, onde temos ouvido várias correntes de cientistas, políticos, empresários, para que os empresários apresentem soluções para as instituições, para a política, que possam transformar o Estado, que possam transformar a nossa cidade de Belo Horizonte. E muitos, que foi debatido, transformar o Brasil. Nós temos uma lista que vai desde reforma política, reforma da educação. Então, são grandes debatedores que estamos fazendo pelo menos 2 vezes por mês, e até o mês de agosto nós vamos fechar um book com toda essa avaliação dos melhores especialistas do Brasil.
Acho que essa é uma grande contribuição que a associação comercial faz para o município, para o Estado e para o Brasil. O senhor falou recentemente num artigo escrito pelo senhor sobre, e eu vou colocar aspas aqui especificamente, uma profunda reforma institucional para garantir maior estabilidade e coerência ao nosso arcabouço legal. A minha pergunta vai no sentido de entender, nós temos material humano preparado para fazer exatamente essa reforma, presidente? Porque eu olho para o cenário e para o nível das discussões, nem sempre ela parece estar tão alinhada quanto a profusão de ideias que, por exemplo, a Seminas está trazendo para esse debate. Veja, é uma realidade. Eu acho que o nosso sistema político está um pouco perdido, mas vai ser o grande trabalho na fase 2, trabalhar as instituições, trabalhar os organismos que possam efetivamente mudar, entender o que o empresariado deseja para termos um Brasil melhor, para termos uma melhor distribuição de renda, que termos um crescimento sustentado no país. Uhum. O empresariado está sentindo a grande dificuldade, especialmente no comércio, no serviço, na principal área de atuação da Seminas. É onde, presidente? É na taxa de juros? É na dificuldade de ter crédito? É a formação de mão de obra? É o arcabouço legal e jurídico e mudanças aqui ou acolá que acontecem intempestivamente? E eu ouço essa palavra muitas vezes do empresariado dizer, mas eu tinha um plano, e esse plano parece toda hora estar sendo solapado por alguém. Onde é que estão as grandes dificuldades atualmente? A principal é a confiança. O Brasil é feito de um ciclo chamado zigue-zague. Um dia está lá em cima no zigue, no dia seguinte está no zague. Então, a questão dos juros pesa, mas o governo não tem dado luz a que ele consiga controlar o fiscal para que os juros abaixem. Então, quem está sofrendo com isso não é a classe média alta, não é a classe rica, é a classe média pobre e os pobres, efetivamente, é que pagam com isso. Então, o Brasil precisa de mudanças nesse sentido, de entender como que a economia funciona. Então, alavancar o consumo é ótimo, mas lá na frente se paga um preço e já fizemos há pouco tempo esse mesmo erro, o que gerou uma recessão brutal no país por volta de 2014. Então, acho que o país, o empresário, a sociedade precisa de confiança, uma visão clara do que vai acontecer e que permita a todos os agentes planejarem, e hoje não conseguem planejar. O senhor falou sobre o diálogo com as empresas, com o setor privado, e aí eu queria tocar num ponto do diálogo entre o privado e o público. A gestão estadual e também a federal está disposta a ouvir esse setor? O senhor sente que o diálogo tem sido aberto? Olha, eu vejo a gestão municipal e estadual aqui em Minas muito aberta ao debate, ouvem, trabalham por ideias e participam. Já a gestão federal eu vejo mais um pouco de dificuldade, seja pelo modelo nosso de presidencialismo de coalizão, seja pelos interesses que os deputados, que o Congresso tem, os focos que eles têm de incêndio que tem que apagar todo dia, nós vemos mais dificuldade ali, sim. Deixa eu tratar de uma questão que está alinhada com o Congresso e que está alinhada também com uma discussão que já foi trazida, eu ouvi e li na Associação Comercial de Minas Gerais. Mudanças na jornada, na escala 6x1. Isso no início do ano parecia estar mais encorpado no debate público, acho que perdeu um pouco de velocidade e de tração diante dos outros problemas de apagar incêndio, como o senhor mencionou. Mas eu queria a sua avaliação, presidente, como essa discussão tem sido feita. Assim, dá para mudar a jornada de 6x1 para 4x3 e ponto, acabou? É fazer processo de transição? Tem que melhorar a produtividade? Quais são os caminhos que o senhor vê necessários? Ou a gente tem que interditar o debate porque não é a hora de fazer isso? Eu queria um pouco da sua avaliação geral e de que caminho percorrer nessa conversa. Eu acredito que não é o momento dessa discussão. Mais para frente, sem dúvida, vamos ter que enfrentá-la. Eu observo o seguinte, não é só
a jornada da semana, é o número de horas que se trabalha por ano. Nós podemos encontrar um país que ele tem lá a jornada de 36 horas por semana, mas ele não tem tanto feriado que nós temos aqui. Tem mais dias de trabalho. No final, o Brasil está alinhado com quase todos os países em termos de carga anual de trabalho. Então, existem situações complexas nessa tentativa de mudança. Se você passar a trabalhar 4 dias e descansar 3 dias, você quebra as empresas e, consequentemente, vai quebrar os trabalhadores. Porque ele vai trabalhar 4 dias de 10 horas, ele vai... Imagine o pessoal da construção civil trabalhando 10 horas por dia. Nem que descanse depois 3 dias, mas vai chegar lá quebrado, carregando saco de cimento de 50 quilos. O dia inteiro é uma loucura isso daqui. O comércio, como é que o comércio vai se organizar? O comércio ele depende também de sábados e domingos. Então, esse modelo hoje tem uma escala muito boa para o comércio, para os serviços, o que uma mudança iria refletir drasticamente. Vamos ter que chegar, acho que com gradualidade, mas não é tema para este momento, que nós temos muita coisa que fazer. E a principal é um crescimento econômico sustentável, que permita que todas as classes trabalhadoras realmente tenham ganhos com produtividade e com eficiência. Deixa eu abordar um ponto sobre o centro de Belo Horizonte, sobre o projeto de requalificação dele, porque eu acho que ele tem muito a ver com rediscutir a cidade e dar nova paginação para os negócios, em última instância. O senhor vê com bons olhos e avalia de que maneira a discussão primeiro sobre tornarmos ali uma espécie de Times Square. Isso tem um potencial de fazer o quê, presidente? De trazer novamente as pessoas para circularem no centro? São favas contadas? Isso não é uma coisa mais para acontecer? Como é que o senhor está avaliando isso? Eu avalio que, além de termos um centro mais seguro, nós podemos atrair turismo, onde que realmente existe um ganha-ganha para o município de Belo Horizonte. Então, essa restauração do centro eu acho importantíssima, acho que humanização do centro e encontrar solução, uma das soluções mais críticas que nós temos, que são o pessoal, os mendigos de rua. Então, esse é o ponto que dá dó, você passa ali, é triste o que se vê. Mas parece que o prefeito está entusiasmado em dar soluções para esse problema. As iniciativas hoje estão alocadas, ou havia sempre muita expectativa de empurrar para o poder público um pouco das soluções para resolver o centro da cidade. Me parece haver já, com a Seminas, com a Câmara de Dirigentes Lojistas, com outras entidades como o CODESE, uma tentativa de abraçar todo este cenário e dizer assim, nós também queremos ser parte e propor algo nessa conversa. Certo. Que setores, especificamente, precisam vir primeiro nessa toada, presidente? Assim, a gente está olhando, por exemplo, para o Café Nice, porque tem uma questão histórica que está lá posicionada. Mas temos que olhar, de uma maneira geral, tem que começar por algum setor, no que tiver no entorno da Praça 7. Como é que ele se lida com isso? Tem que ter um planejamento que não precisa ser um planejamento de curto prazo. Tem que ser um planejamento de longo prazo com o que se pretende e o que se quer trazer para a Belo Horizonte, para o centro de Belo Horizonte. Seja em termos de mobilidade, seja em termos de atração turística, para atrair os turistas, para não virem só para as cidades históricas, mas conhecer a história de Minas Gerais, conhecer o bunker que tem ali como é que chama o prédio? A Caiaca? Da Caiaca. Validíssimo. Ou seja, temos muita coisa boa para mostrar para os turistas e acho que fundamental é criar uma zona de segurança. E a zona de segurança é fácil. Até agora, do meu ponto de vista, faltou vontade política. Com tantos anos na iniciativa privada, agora na Associação Comercial de Minas, eu vou fazer uma pergunta muito simples para o senhor. O senhor está otimista?
Eu sou sempre otimista, sempre. A Fiat chegou à liderança de mercado porque era otimista. Todo time otimista, para frente, se faz resultados. Presidente da Associação Comercial de Minas Gerais, Cledovino Bellini, muito obrigado pela presença do senhor aqui. E esta é apenas a primeira vez, a gente espera que o senhor volte em outras oportunidades para discutir exatamente os temas importantes, caros ao empresariado, caros ao setor produtivo, e o nosso espaço está mais do que aberto. Presidente, obrigado. Muito obrigado, um bom dia.